Boa, pessoal. Hoje vamos comentar algumas coisas a pedidos sobre as propostas econômicas imediatas pelo novo governo, através do vice-presidente e pelo presidente Lula. É inacreditável que alguns economistas ortodoxos, né, aqueles que têm sempre a mesma origem e que falam a favor daquela questão de termos primeiro estabilidade econômica, controle das contas públicas, para depois tentarmos uma possível desenvolvimento econômico e distribuição de rendas. Ora, o presidente Lula, em todos os seus 8 anos de governo, já demonstrou que a inclusão de mais de 50 milhões de pessoas, né, na economia, ou seja, essas pessoas que estão hoje em dia na pobreza e na classe média muito baixa, a inclusão dessas pessoas no poder aquisitivo, por si só, aumenta muito a produtividade e a competitividade tanto da indústria quanto do comércio, porque você aumenta em muito, exponencialmente, o consumo. E o consumo é um dos fatores preponderantes, né, no aumento do PIB, do Produto Interno Bruto do país. E isso só é possível com investimento público. Veja, você querer administrar um país, um estado, com uma desigualdade social gigantesca como é o nosso, não é possível fazê-lo como se fizesse de uma empresa. Por óbvio que uma empresa, né, a administração de uma empresa tem que primar, né, pelos resultados, né, não só visando lucros, como não pode se gastar mais do que se arrecada. Ocorre que no nosso país a diferença social é muito grande. Se você estabelecer agora essa filosofia econômica ortodoxa, tradicional, né, você vai simplesmente matar de fome uma grande parte da população. É necessário que o Estado intervenha com investimentos, nesse primeiro momento extrapolando o que se chama de teto de gastos, para que essas pessoas, essa enorme parcela da população, comece a ter os seus direitos básicos, né, respeitados, a alimentação, vestuário, né, lazer e assim por diante, aumentando muito, como eu já disse, exponencialmente o consumo, e aumentando o consumo, como nós temos no nosso país tarifação, impostos sobre tudo que se compra e que se gasta, né, por óbvio a arrecadação do Estado aumenta e as contas se equilibram ao longo do tempo. E foi justamente isso que se viu nos mandatos do presidente Lula, quando ele iniciou o seu governo em 2002 com uma dívida pública em torno de 60% do PIB e encerrou seu 8º ano de mandato com 40%. Foi essa a filosofia, porque as pessoas que estavam na linha da pobreza e que saíram da linha da pobreza consumiram, estimularam o comércio, estimularam a fabricação de bens e serviços, o oferecimento de serviços, e com isso a economia cresceu como um todo. É isso que vai acontecer. Então não há por que haver o tal nervosismo da Bolsa, né, em relação a essa proposta de se manter o volume de dinheiro necessário para pagar o Bolsa Família, né, fora do teto de gastos. Esse teto, na atual conjuntura do Brasil, ele tem que ser extrapolado, pelo menos nos primeiros anos. E como eu já disse, com o crescimento da economia, com o aumento do PIB, as coisas vão se estabilizando, como já fez, né, o governo do presidente Lula em seus primeiros mandatos. Certinho?